Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos mais uma vez adorar o Senhor com o nosso culto infantil, amém? Vamos aproveitar esse momento para a gente falar com Deus, para que Ele receba a nossa adoração e ilumine o nosso coração e o nosso entendimento para entender a sua palavra. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada pela nossa vida, obrigada pelo teu amor, muito obrigada por Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a guardar a tua palavra no coração, Senhor. Abençoe a nossa família nesse tempo de Páscoa, que nós venhamos nos alegrar em Ti. E também, Deus, esteja abençoando e curando aquelas pessoas que estão doentes, internadas, Senhor. Que o Senhor esteja ajudando e que o Senhor cure, Pai, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Amém. Agora a gente vai ter um momento de dançar e louvar o Senhor com as nossas gêmeas, Paula e Pamela. E depois do louvor a gente vai ter a nossa história, tá bom? Até daqui a pouquinho. Um amor tão grande, grande.
Amém. Gostaram da história? Dançaram? Da dança, né? A história é agora. Vamos descobrir que história é essa. Nós estamos vivendo o período da Páscoa. E alguém já te contou, criança, o que é a Páscoa? Você sabe o que é Páscoa? Olha, a primeira Páscoa, a tia vai contar para vocês, tá? Ela aconteceu há muito tempo, muito tempo, lá no Egito. O que aconteceu no Egito? O povo de Deus vivia escravizado no Egito. E o nosso Deus, como Ele é um Deus que cuida do seu povo, e Ele ama muito o seu povo, o que foi que Deus fez? Deus queria que o seu povo não fosse mais escravo, que ele fosse liberto da escravidão que os egípcios lançavam sobre ele, que o faraó fazia eles trabalharem muito, e eles sofriam muito. Então, o que foi que Deus fez? Deus levantou um homem chamado Moisés. E esse homem, Deus deu uma ordem para ele. E Deus disse para ele assim: olha, Moisés, no 14º dia do mês de Abibe, você irá dizer ao povo que eles vão matar um cordeiro. Quem sabe o que é um cordeiro? Cordeiro é como se fosse aqui uma ovelhinha, tá? E aí vocês vão matar esse cordeiro. E o sangue desse cordeiro vocês vão colocar nas portas da casa de vocês. Porque à noite o anjo do Senhor irá passar. E todos aqueles que não tiver o sangue nas portas, o anjo do Senhor vai entrar e vai matar o primeiro filho dos egípcios. Porque eles não deixam vocês irem me adorar. E assim o povo fez. O povo matou o cordeiro, pegou o sangue e colocou nas portas. E aí, quando foi durante a noite, o anjo passou, mas o povo de Deus estava protegido porque obedeceu a ordem do Senhor. Depois de muitos anos, o povo de Deus celebrava a Páscoa, mas Deus tinha outro plano ainda para se concretizar. E o plano de Deus envolvia o nascimento de um bebê. Um bebê. Bebê Jesus. Muito bem. Deus tinha o plano de mandar o seu filho aqui para a terra. E aí ele mandou Jesus. Jesus nasceu, um bebezinho. E Jesus se tornou uma criança muito obediente. Um jovem muito obediente até se tornar um homem. Jesus sabia que a missão dele era pregar o evangelho para todas as pessoas, porque agora eles não eram mais escravos do Egito, mas eles eram escravos do pecado. Então Jesus veio, o Filho de Deus, viveu uma vida perfeita, uma vida santa. E aí ele veio para cá para viver no meio do povo, no meio das pessoas. Jesus ensinava, ele pregava sobre Deus, ele falava sobre a Bíblia para as pessoas. Mas algumas pessoas não gostavam do que Jesus ensinava. Alguns tinham muita raiva de Jesus, porque ele ensinava sobre o arrependimento, sobre a necessidade de se arrepender dos seus pecados. Então essas pessoas, elas fizeram algo, elas planejaram a morte de Jesus, que foi uma morte na cruz. Só que o que eles não sabiam é que tudo isso fazia parte do plano de Deus. Lembra que lá no Egito, para que o povo fosse salvo, o sangue do cordeirinho tinha que estar na porta? Pois é. Aqui, hoje, para nós, para que nós sejamos salvos, o sangue de Jesus foi derramado. Não era mais um cordeirinho. Na verdade, foi um homem santo e justo que viveu uma vida perfeita, sem pecado, para que eu e você fôssemos libertos do poder do pecado. Então, ele veio e morreu na cruz. Foi uma morte muito difícil. Jesus sofreu muito. Ele sentiu muita dor. Mas como ele nos amava e ele era muito obediente a Deus, ele viveu em obediência, ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Por amor a Deus e por amor a mim e a você. Quando Jesus veio, ele tinha muitos amigos também. E esses amigos, quando viram que Jesus tinha morrido, eles ficaram muito tristes.
Mas Jesus tinha dito uma promessa para eles, que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Então, duas mulheres, amigas de Jesus, elas foram no lugar onde Jesus havia sido enterrado. E ao chegar lá, elas chegaram e olharam para o túmulo. Só que algo aconteceu. Jesus não estava mais lá, ele já tinha ressuscitado. A pedra estava rolada, não estava na porta e Jesus não estava lá. Então elas voltaram muito contentes e correram para contar para os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Ele vive, ele não está morto. Ele cumpriu o plano de Deus para nós, para nos salvar. E crianças, essa é a história da Páscoa. A história de Jesus, do plano de Deus de salvar a mim e a você, do poder do pecado. Quando a gente briga com um coleguinha, a gente percebe o pecado na nossa vida. Quando os nossos pais pedem para a gente fazer alguma coisa e a gente desobedece, aí o pecado se manifesta na nossa vida. É por isso que nós precisamos do Senhor Jesus. Nós precisamos crer, nos arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida a Ele. Porque assim nós vamos ter a vida eterna. Foi isso que Ele ensinou. E para a gente encerrar essa linda história que fala do maior amor do mundo, eu quero que a gente cante uma música que diz assim: meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim me tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Que dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Amém? Então, quando alguém perguntar para vocês o que é a Páscoa, você vai dizer: a Páscoa é a história do grande amor de Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz, para me livrar da condenação do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tchau!